Até os Ossos, Bones and All, filme de Luca Guadagnino, responsável por Suspire, A Dança do Medo e também por Me Chame Pelo Seu Nome. Filme conta a história de Mary, interpretada pela Taylor Russell, uma jovem que descobre em uma certa noite uma força enorme da natureza que há dentro dela, uma força devoradora, né, no qual a torna uma carnívora, e descobre diversos segredos da sua família, e ao se separar do seu pai, ela vai em busca de conhecer, saber um pouco mais da sua mãe, vai em busca da sua mãe, encontrando diversas figuras no meio do caminho. Até os Ossos foi o filme de encerramento da Mostra de Cinema de São Paulo. Ontem tivemos o encerramento, você consegue conferir o vídeo de encerramento, a entrega do prêmios para os vencedores. E após essa cerimônia tivemos a exibição de Até os Ossos na Cinemateca Brasileira e também teve 2 sessões no Espaço Itaú da Augusta. Foram 4 sessões. Lembrando que o filme não estará na repescagem desse ano da mostra, só foi presente mesmo no encerramento. A previsão de estreia aqui no Brasil fica para o dia 1º de dezembro, se eu não me engano, a última data que eu vi foi dia 1º de dezembro. Coloque esse filme na lista, é muito interessante, é um filme para se ver mesmo no próprio cinema e só para até mesmo incentivar um pouco mais a ida para os cinemas, o filme Até os Ossos participou do Festival de Veneza deste ano, ganhou de melhor roteiro, então a gente já pode esperar um grande filme. E é claro, foi indicado para o Gotham, que é a premiação para filmes independentes, e também está muito forte para o Oscar do próximo ano, para 2023. Está muito forte. Bem, filme, então fazendo a minha crítica sobre o filme, bom dizer, não acompanha a história de Marvin, uma jovem que em uma certa noite, ao participar de uma festa do pijama, descobre que há uma força devoradora, uma força da natureza dentro dela, no qual consome carne humana, e assim ela descobre diversos segredos que o pai dela tem escondido há tempos. E após os dois se separarem, ela, em busca de poder conhecer, saber quem é ela vai em busca das suas origens, vai em busca da sua mãe, interpretada pela Chloe Sevigny, se não estiver enganado, pela Chloe Sevigny. Ela vai em busca da sua mãe para conhecer mesmo as suas origens e até mesmo saber o motivo, né, da sua mãe ter se afastado. É um filme muito intrigante. O diretor Luca Guadagnino mostra a sua capacidade de controlar a narrativa da história. Eu não assisti Suspire, A Dança do Medo. Não, infelizmente eu não assisti. O único filme que eu lembro dele foi Me Chame Pelo Seu Nome, mas ao acompanhar o filme Até os Ossos, a gente vê a capacidade enorme da condução da narrativa dessa história, ao acompanhar essas pessoas, ao acompanhar as pessoas marginais da sociedade, esses devoradores, pessoas que consomem carne humana e que não há nenhum esquício de que a sociedade sabe da existência deles, não há nenhum tipo de informação sobre. Praticamente não há um tipo de informação. Tem um certo personagem ali que ele acaba sendo bem pontual sobre a proximidade dele em querer ser um devorador, mas enfim, de modo geral, não há nenhum relato sobre a sociedade sabendo da existência desses devoradores. Eles basicamente se reconhecem entre si devido ao cheiro, e a história mostra pelo ponto de vista de 2 personagens, a personagem Mara, interpretada pela Taylor Russell, e o personagem Lee, interpretado pelo Timothée Chalamet, 2 jovens que acabam se unindo, se reconhecendo, se unindo e partindo nessa viagem, e há um certo nesse road movie há um certo redescobrimento sobre quem são eles, sobre o que há dentro deles, essa força devoradora, essa força da natureza. E o mais incrível de tudo isso é a forma como Luca Guadagnino conta essa história. Ele narra a história desses 2 personagens em um completo
road movie impactante, hipnotizante, as cenas com uma fotografia oitentista. O filme se passa ali, acho que no final dos anos 80. é, a fotografia é completamente hipnotizante, e para acompanhar toda essa condução da história, o diretor utiliza muito a trilha sonora para te pegar, para te conduzir nos momentos em que precisa trazer tensão à narrativa da história, da mesma forma como no momento em que temos apenas o deslumbre sobre a vida, sobre as coisas da vida. E o diretor, ele consegue, ele tem um controle enorme sobre a fotografia e essa trilha sonora e é claro, a própria montagem. De forma geral, isso acaba sendo visto em todos os filmes. Em todo caso, ele acaba trabalhando muito mais esses elementos. A gente vê um controle enorme, uma utilização enorme desses recursos nesse filme. A trilha sonora, em certos momentos nós temos um silêncio ou uma trilha bem calma, daqui a pouco fica eletrizante, fica agoniante, justamente para combinar com a própria fotografia, que em certos momentos utiliza planos detalhes em objetos da casa, no rosto dos personagens, e já corta para sangue, já corta para cenas de devoração, para cenas de calmaria. Então o diretor ele mistura todos esses elementos e conduz tudo isso a ponto de construir uma história hipnotizante, uma história agoniante, para acompanhar essa força da natureza que há nesses seres marginais e que estão em busca de redenção, estão em busca de se conhecerem mais se conhecerem mais sobre o que de fato são eles, e até mesmo sobre os seus temores, sobre os seus medos. É um filme bem interessante, é um filme, gostei, acho que eu precisaria assistir de novo. Não, eu estava bem cansado ontem na mostra, depois da cerimônia, estava chovendo, e ainda começar a sessão lá para 9h20 da noite e ainda acompanhar esse filmaço. Foi uma experiência incrível, preciso ver de novo, mas a gente consegue ver todos esses elementos que Luca controla dentro dessa narrativa, dentro dessa história, além, é claro, dos próprios personagens, dos próprios atores, que contribuíram bastante para que essa história impactasse da forma como impactou. Nós temos a Taylor Russell, que se eu não me engano, ela é estreante. Ela interpreta a Marion, uma jovem em busca de se conhecer, já que o seu único vínculo se desfez, foi embora, que seu pai, e assim, de forma descontrolada, toda a sua vida, tudo sobre ela vem. Ela descobre os segredos que o pai guardava dela, escondia dela, descobre onde a mãe dela mora, onde a mãe dela está, e ela vai em busca da sua mãe para poder justamente ter respostas sobre as diversas perguntas que se passam na cabeça dela. É uma interpretação bem singela sobre uma jovem completamente transtornada, com diversos receios, com diversos medos, e medo de si mesmo, medo de quem ela pode se tornar, medo do que ela pode fazer para o outro, medo do que os outros podem fazer até mesmo com ela. O filme, essa personagem, a própria descoberta dela como pessoa, canibal, compõe toda essa personagem em vivendo conflitos internos. O personagem do Timothée Chalamet também ali basicamente um nômade. Não sei se essa palavra será correta, mas é um jovem que vive ali à mercê da própria. Um jovem que vive
vive viajando, vive fora, não tem uma espécie de casa, ele foge de algumas coisas do seu passado, ele não responde algumas coisas sobre o seu passado, há algo que incomoda ele, mas está ali ao lado, está ali, ele acaba fazendo essa amizade, esse laço, é, de amizade, laço de amor com a personagem Maren, e acaba tendo uma participação bem pontual por conduzir ela, né, para poder descobrir quem ela é e também para poder se redescobrir e também para poder enfrentar os seus próprios medos, enfrentar ali os seus temores. Nós temos o personagem do Mark Rylance, que interpreta o Sully, que tem também participações bem pontuais. Ele mostra o caminho, é a primeira figura de carnívoro que é mostrada para a personagem Marwen. Há um certo ensinamento para ela, uma certa empatia e também um ensinamento sobre, um aconselhamento sobre o que ela pode fazer, o que ela precisa fazer para poder saciar essa força da natureza que há dentro dela, para saciar essa necessidade dela, uma forma de aconselhamento que em alguns momentos parece fria, parece fria, mas outros momentos parece fria e inteligente, mas outros momentos parece delicada, necessária e até mesmo de certa forma respeitosa, já que por mais que ele procura pessoas para matar, ele sente o cheiro daquelas pessoas que estão prestes a morrer, por ser de certa forma frio, por ele encarar isso como algo da própria vida, como algo normal, algo que é necessário, ele precisa fazer isso. Há também um certo respeito, há um certo. Para mim, eu vejo com respeito, uma forma de guardar partes, né, o cabelo das vítimas, guardar, né, o cabelo das vítimas para poder lembrar de cada uma delas. Para mim pode se parecer um pouco com respeito, né? Não sei, mas pensando, mas também dá para pensar ele como um próprio psicopata. É um personagem bem obscuro. A Marwen, ela sente um receio, por mais que ela está ali aprendendo com ele, há um certo medo sobre o que ele pode fazer, quem é ele? Ele é um completo estranho, o que mal ele pode fazer a ela, o que mal pode acontecer com ela se ela permanecer com ele. É um personagem interessante, tem toda essas camadas no personagem do Mark Rylance sobre respeito, sobre frieza. Podemos chamar ele, de certa forma, até mesmo de psicopata, ali na própria personalidade dele. Em todo caso, é um grande personagem. Outras participações bem pontuais, nós temos o Mark Stubert, que, que tem a citação de poder comer até os ossos, comer a carne e até ossos, bones and all, e é uma personagem, é um ponto, há uma frieza também nesse próprio personagem, há uma certa eloquência nele, e eu esqueci o personagem que está junto com ele, no qual os dois já têm até mesmo um próprio afastamento, uma própria intriga devido a forma como ele conhece os devoradores e ele acaba se aproximando. Enfim, não vou dar muito detalhe sobre a participação desses personagens. Em todo caso, para não dar mais spoiler, para finalizar, Bom Zenon é um filme incrível do Luca Guadagnino, com uma condução narrativa sensacional, trazendo essa força da natureza que há nesses seres, nessas pessoas marginais da sociedade que buscam ali satisfazer essa força que há dentro deles por meio, né, do canibalismo, por meio, né,
por meio dessa horrorosidade que há dentro deles, e para mostrar também um pouco dessa tridimensionalidade, ele conduz esse autodescobrimento sobre quem eles são e qual a capacidade deles e também todos os seus medos, tanto deles consigo mesmo e também da sociedade de forma geral, da forma como eles podem ser autodestrutivos e também do como mal eles podem fazer para a sociedade, para as pessoas em sua volta. E para conduzir tudo isso, ele utiliza uma trilha sonora eloquente, avassaladora, incomodante, inquietante, mas também muito sublime. Tem algumas cenas de algumas cenas só de contemplação que são lindas. A cena final é uma contemplação dos dois, enfim. É, o, e para conduzir também sobre isso, ele utiliza os cortes, utiliza a montagem, diversos cortes narrativos, ele utiliza muito plano detalhe, muito foco nos próprios personagens, uma fotografia oitentista, enfim. O Oscar tá chegando, já estão aparecendo os indicados, é forte para roteiro, é forte para atuação de ator coadjuvante para Mark Rylance, não sei se aparece para Timothée Chalamet como ator principal. Talvez a Taylor Russell, por ser a protagonista dessa história, ela vá aparecer na categoria de melhor atriz coadjuvante. É o que o Oscar gosta de fazer. O filme é dela, mas ela fica como atriz coadjuvante. O Oscar dá uma dessas, vamos ver se de fato isso vai acontecer. Mas claro, montagem, trilha sonora também é muito forte. É um filme para se ver no cinema, preciso assistir novamente no cinema e claro, com mais calma, porque a mostra foi suga a alma, vamos dizer assim, a mostra de cinema suga a alma, suga as energias e poder conferir esse filmaço depois de tanto trabalho é bacana, mas precisa depois ver de novo com um pouco mais de calma para desfrutar dos detalhes que podem ter passado. Enfim, bom Zenol, até os ossos. Provavelmente estreia dia 1º de dezembro nos cinemas aqui do Brasil. E se você assistiu esse vídeo até agora, você ouviu falando por 17 minutos, eu te agradeço por esse sofrimento, por esse sofrimento. E eu convido você a curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau!